Olá, esse é o meu primeiro vídeo e eu me chamo Tauan. E eu acho que não tem assunto melhor para abordar do que começar, né? Porque isso aqui é meu começo. E eu acho que não só eu, mas muitas pessoas, quando elas vão começar alguma coisa, não só um canal no YouTube ou uma conta no TikTok, mas também uma academia, ou qualquer outra coisa assim, você sempre fica, ai, semana que vem, ai, depois, ou querendo, quando tiver perfeito. Um exemplo que eu posso dar é academia. Quando você quer fazer academia, mas aí você não tem um corpo perfeito, até porque a academia é pra você atingir, né, seu corpo desejado, mas aí você fica, ai, eu não vou porque todo mundo lá já tem um corpo perfeito. Então você se impede, você cria uma regra que só tá na sua cabeça. Então, isso não impede mais ninguém, impede apenas você, né? Mas aí você não vai pra academia porque você tem vergonha, sabe, de ver os corpos lá na academia que já parecem perfeitos na sua visão. Então você pensa, nossa, só vai pra academia que já tem um corpo bonito, então você não vai. Então você não melhora, entendeu? Então é sobre isso que eu queria falar, não só especificamente sobre academia, né, mas sobre a mudança, né? E que ela não acontece se você não busca, entendeu? E a única pessoa que pode fazer mudar é você mesmo. Então, o meu tópico primeiro que eu quero falar, eu queria citar aqui o vídeo da Carol Yokota, que é não espere estar certo, eu acho que é alguma coisa assim. Esse é o sinal que você precisava para começar aquele projeto que você sempre quis. Que ela fala exatamente sobre isso, né? E eu já tava pensando nisso, mas esse vídeo dela me deu mais coragem pra vir aqui. E assim, eu acho que eu tô bem nesse ponto, né? Porque eu teria um sinal e não tá nada certo esse sinal aqui, esse, esse curativo aqui. Mas mesmo assim eu tô aqui falando, né? Então, meu ponto é, não espere estar certo, sabe? Eu acho que todo mundo tem um espacinho pra começar, no que quer que seja, entendeu? Aqui na internet eu sempre tive a vontade, inclusive eu já tinha até criado uma conta e eu tava postando mais trends, assim. Eu tive essa coragem, né? Mas às vezes eu tinha uma ideia e eu nunca ia atrás dela porque eu tinha vergonha, tipo, de estar falando aqui, entendeu? Igual eu tô fazendo agora. Por insegurança minhas mesmo. Então eu nunca tive essa coragem, mas aqui agora eu tô tendo. E eu acho que muitas outras pessoas são assim, entendeu? E eu acho que pra essas pessoas, elas têm que entender que tem algum lugar pra elas, sempre vai ter alguém pra torcer por você. Então, não se desvalorize, mesmo que você ainda não confie em você mesmo, eu sei que vai ter alguém que vai confiar, entendeu? Então, sempre tente, porque caso não dê certo, a vida continua, mas caso dê certo, as coisas podem melhorar bastante. Como eu posso dar de exemplo, os próprios YouTubers, né? Que hoje em dia a gente vê eles com setup, com ring light, essas coisas, mas no começo talvez eles não tivessem tudo isso e mesmo assim eles começaram, sabe? E é por isso que hoje em dia ele tem. Então, se a gente não começa, a gente não vai ter essa evolução. Então, a gente nunca vai estar perfeito, entendeu? E é sobre isso que eu quero falar, que a gente nunca vai estar perfeito. Então, não adianta ficar esperando, como o próprio vídeo da Carol Cota e a Cota fala, não adianta ficar esperando estar perfeito, estar certo, porque nunca vai estar. Então, você tem que começar com o que você tem, a cara tapa, entendeu? Outro tópico que eu quero falar é sobre queimar o barco, né? Que eu tava scrollando a minha página do TikTok e acabou aparecendo um vídeo de uma moça explicando, né? O que que era queimar o barco, né? Cara, mete o louco. Só mete o louco, assim. Eu cheguei em lugares inimagináveis desde que eu meti o louco. Ela falava que os capitões. Me perdoe se estiver errado alguma coisa, mas é o que eu lembro. E ela falava que os capitões eles queimavam o barco para que a tripulação não tivesse outra opção a não ser lutar. Então eu acho que é muito isso. Inclusive eu tô queimando o barco agora, eu tô tentando, né? Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas o importante é que eu comecei, né? Eu queimei o meu barco. Então, assim, é, isso é muito interessante. Você devia fazer isso. Mesmo com seus medos, queima o barco. Que aí não tem outra, não tem mais volta, entendeu? Você já começou. E agora o que resta é continuar. Ou morrer, né? No caso de queimar o barco. Mas assim, você não tá queimando um barco. Mas assim, a coragem é de tentar, né? Então, assim, você teve a coragem de tentar. É muito interessante ver que o seu medo é para te proteger, mas ele pode acabar te machucando, porque no futuro, caso você não tente, você pode se arrepender, entendeu? Pode ter alguém com menos carisma que você, menos habilidades, com mais coragem. E essa pessoa pode acabar tendo tudo que você sonha, mesmo você sabendo que você é melhor que ela, mas ela teve mais coragem, e é o que importa, né? Porque se você não tem coragem de botar a cara a tapa, é complicado, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil. Eu sei que a gente tem medos, todos nós temos. Mas uma hora a gente tem que começar, porque ninguém pode começar por a gente, né? Outra coisa que eu queria falar era sobre começar na internet realmente, né? Tem vários coaches que ensinam, que vendem até curso, né? E eu acho que isso não vale a pena, porque a internet é um lugar para todo tipo de conteúdo. Então sempre vai ter alguém para te buscar. E eu não acho que um coach consiga te ensinar
a ser você, entendeu? Então, assim, a própria Babi Ohana falou sobre as fórmulas de se tornar famoso. Vocês querem mesmo saber como é que faz pra viralizar nas redes sociais? Como é que faz pra ganhar seguidor? Não existe isso, é mais sorte, entendeu? Claro que pode ser um nicho, entendeu? Essas coisas assim, mas o fato é, isso é sorte, não tem como evitar. Pode ser que você acabe aparecendo na página de pessoas que vão gostar de você ou não, entendeu? Então é isso. O importante é você ter tentado. E continuar tentando, né? Porque às vezes um dia você flopou, mas não é por isso que você tem que desistir. Então é muito importante sempre se manter, mesmo com medo, mesmo inseguro, porque né, vai. Quem o barco e vai, entendeu? E é basicamente isso que eu fiz aqui, né? Eu acho que já falei isso, mas eu tô queimando meu barco, então eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada, assim. Eu tô muito ansioso pra começar, porque eu acho que eu adiei muito isso, eu sempre tive essa vontade e eu nunca tive essa coragem, entendeu? Tipo assim, mano, eu tive várias milhões de ideias e muitas delas eu nunca tive coragem, entendeu? Porque problemas meus, sabe? Mas agora eu acho que o importante é ter começado, sabe? Eu acho que, mesmo que você não tenha começado antes, e você pensa, nossa, você podia ter começado, quando você começa a ver resultados, aí você fica, nossa, eu devia ter começado antes. Mas a gente não pode mudar o passado, mas a gente ainda pode mudar nosso futuro. Então, é sempre importante começar. E não só nas mídias sociais, como eu já falei, mas tudo que você queira, como, por exemplo, academia, fazer uma dieta, entendeu? Porque não adianta sofrer depois que já aconteceu, né? O importante é fazer o agora ser o suficiente, né? Para que no futuro você não fique sofrendo por ele, entendeu? A gente tem que entender também que pode ser que não dê certo, e tá tudo bem, pelo menos você tentou. Então, isso é a parte mais importante do processo. Não é o final. O final é só o final, entendeu? Mas a parte mais importante do processo é o começo, porque é a parte mais difícil, entendeu? Porque depois você já começou, entendeu? Então é só não parar, mas antes de começar é muito difícil, né? É sobre isso, né? Obrigado por me ter assistido até aqui. E é isso, beijo.